Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos de 2 a 6. Mateus, capítulo 11, versos de 2 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de 2 a 6. Todos encontraram? Leamos de forma alternada. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Todos. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A igreja pode assentar-se. Queridos, ao longo desse ano de 2023, nas reflexões que fizemos aqui na nossa igreja, algumas frases que elas são repetitivas, e às vezes eu confesso, se é repetitivo para você muitas vezes ouvir, imagina para mim quão é repetitivo muitas vezes ter que falá-las. Porém, o tempo todo nós batemos em algumas teclas ao longo desse ano de 2023. Uma delas foi o nosso contato como discípulos de Jesus com uma coisa chamada realidade. E, graças à internet, muitas pessoas enviam dúvidas, enviam perguntas, colocam nos comentários no YouTube, no Facebook, descobrem o celular, aí começa a mandar zap, aquele lance todo. E eu percebi que a maioria esmagadora das dúvidas com relação a esse tema, o cristão e a realidade, parte do seguinte princípio: qual é a diferença entre o que é real e a forma como eu enxergo as coisas? Qual é a diferença? Até porque muitas coisas se tornam reais dependendo de como eu enxergo. E dependendo da forma como eu enxergo as coisas, eu materializo os meus pensamentos. Por exemplo, para o bem ou para o mal. Por exemplo, se eu acho que o presbítero Tiago, que está sentado aqui, se eu acho que o Tiago, é uma hipótese, tá? Se eu imagino que ele não gosta de mim, tá? O que eu começo a fazer? Eu naturalmente começo a fazer coisas para que ele possa ver em mim uma pessoa boa. Só que ele não tem isso no coração, nesse exemplo que eu estou dando. Então, quanto mais eu começo a fazer coisas achando que ele vai se afeiçoar a mim, mais isso gera nele desconforto. Porque, afinal de contas, por que ele está fazendo tantas coisas assim só para mim? E eu percebo que é só para mim, porque tem outros presbíteros, tem outras pessoas na igreja, mas ele está sempre sorrindo só para mim, está sempre me dando presente, está sempre puxando a cadeira para eu sentar. Isso começa a gerar nele um desconforto. E ele começa, então, a se desafeiçoar de mim, porque, afinal de contas, esse comportamento não é normal. Então, o que eu projetei na minha cabeça, Tiago não gosta de mim, eu mesmo materializei no dia a dia, fazendo coisas que façam com que ele olhe para mim, pelo menos com um certo pé atrás. Está dando para entender? A forma como eu enxergo a realidade, dependendo de como eu enxergo, eu consigo transformar em real aquilo que eu antes enxergava. E aí vem a grande questão: como eu olho a realidade sem que eu materialize aquilo que eu só imagino? Ainda não existe, mas eu vou materializar. Como é que eu só enxergo o que é real sem materializar nada? Bom, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando João ouviu no cárcere falar do quê? Falar das...
Olha o que diz o verso 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas, o quê? Instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e nas cidades. Só que o verso 2 diz que João ouviu falar das obras de Cristo. Que obras foram essas? Você acabou de ler lá em cima. Ele instruía, ele ensinava e ele o quê? Pregava. Tudo o que não é dito sobre o Messias. Nas profecias do Antigo Testamento, não tem nada lá que o Messias vai instruir, vai ensinar, vai separar um grupo. Messias vai morrer, e vai morrer pelos pecados, e vai ressuscitar. Não. Nas profecias messiânicas, o Messias é descendente de Davi e ele vem para reinar. Ponto. Mas aí vem o Messias. E o que o Messias faz? Para João, na cabeça de João, lero-lero. Fala daqui, fala dali, fala de cá, fala colar, ensina daqui, ensina dali, ensina de lá, ensina colar, e fala. E João já está preso. Nos nossos termos do cotidiano, puxando cadeia, achando que o Messias, que é o rebento da raiz de Jessé, da raiz de Davi, que vai reinar, que vai restabelecer a ordem em toda Israel, achando que a primeira coisa que o Messias vai fazer é o quê? Ele vai libertar o sumo sacerdote de direito e de fato. Eu sou descendente da tribo de Arão por parte de mãe e por parte de pai. Cumpri a minha tarefa como sumo sacerdote, comendo comidas diferentes dos outros, vestindo roupas diferentes dos outros e apontando o cordeiro para o sacrifício quando disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu era o sumo sacerdote de direito, agora o sou de fato, porque fiz tudo isso. Se o Messias retorna, emerge, aliás, se o Messias vem, é óbvio que ele vai libertar o sumo sacerdote. E não apenas sou sumo sacerdote, mas quem que eu sou também? Sou primo do homem. Eu sou o primeiro da lista de presos políticos que vai ser libertado. Isso aí é favas contadas. Mas aí vem o Messias, o que ele faz? Conversa, ensina, prega, instrui, ensina, prega, conversa. Ajuda a viúva, ajuda a mulher de fluxo de sangue, ajuda romanos, ajuda leprosos. E João, cadeia. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de? Rapaz, tu imagina para Jesus ouvir um negócio desse? Você imagina? Deus está conversando. O ser humano quer atitude. Manda perguntar para ele. Não foi nem uma pergunta assim, ó. Mestre, meu primo, ó Messias esperado, Rabone, vai demorar muito para me tirar da cadeia? Estou em sofrimento. Não. Qual é que foi a pergunta? Padrão carioca de ser. Vem cá, é você mesmo ou ele vai ter que ficar esperando o outro? Assim. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o quê? O que estáis? Essa é a fórmula para você entender o que é a realidade, sem você colocar os seus pensamentos naquilo que é real e mudar a realidade. Eu só percebo o que é real não me importando como eu leio, mas a minha leitura é da forma como eu ouço e aquilo que eu vejo. Por exemplo, você já passou por algum momento onde você
iludiu-se, enganou-se no seu julgamento acerca de alguém? Já aconteceu com você? De você olhar a pessoa e dizer, isso não vale nada, isso não vale nada. Ou então, um anjo, uma anja, um sacrossanto, uma Virgem Maria rediviva. E passa o tempo, você toma aquelas cipoadas a partir da própria pessoa e a sua conclusão, como que eu passei tanto tempo enganado? Achava que não valia nada, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Como eu fui tanto tempo enganado? Achava que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, e revelou-se, na verdade, instrumento de Satanás. Já aconteceu com você? Por que que nós nos enganamos dessa forma? Porque nós nos guiamos por aquilo que sentimos. Quando, na verdade, o nosso guia é aquilo que nós ouvimos e também aquilo que nós vemos. No seu coração, na sua mente, você está impregnado de sentimentos. E talvez você nunca tenha feito um cara crachá, um checklist, entre o que é real. Porque real é aquilo que você ouve e aquilo que você vê. Isso é real. Passou disso, são suas sensações. Olha como é que Jesus mostra isso para João. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ele podia dizer o quê? Oh, meu Deus, eu esqueci do meu primo, diz para ele ficar em paz que vai dar tudo certo. Ficar em paz é uma sensação. Vai dar tudo certo é uma esperança, é um sentimento. Meu primo amado, diz para ele que, olha, infelizmente, as notícias não são boas. Ele vai ter que morrer e eu vou morrer também. Só que eu ressuscito, já ele. Jesus podia responder de todas as formas. E uma pergunta dessa aqui merecia até uma resposta no tom. Mas Jesus é Deus encarnado. E o que ele fala? Uma coisa é o que João sente, mas vocês vão levar a ele o que é real. O que João sente no cárcere? Está demorando, né, amigo? Está demorando. Cadê? Cadê a pompa e circunstância? Cadê a degola de Herodes? Cadê a queda do imperador? O que você está trazendo é um evangelion ou é um disangelion? É uma boa nova ou é uma má nova? Aí vem Jesus. Isso tudo são sentimentos. João está enxergando baseado no que ele está sentindo. Ele não está vendo a realidade. E Jesus diz para os seus discípulos, levem para João o que é real. E o que é real? Verso de número 5. Os cegos, os coxos, os leprosos são, os surdos, os mortos são, e aos pobres? O indivíduo que era cego voltar a enxergar, isso na época era verificável? Nos dias de hoje também o seria? Sim, ele era cego, agora estou vendo que ele está vendo. O indivíduo na época que era coxo voltar a andar era verificável? O indivíduo que era leproso e voltar a ter um estado de saúde nédio, sem lepra, é verificável isso? Um surdo ouvir pela primeira vez ou voltar a ouvir, isso é verificável? Morto ressuscitar, isso é verificável? Mas nossos sentimentos nos levam a enxergar coisas que não são verificáveis. E nós vivemos assim. Você vive achando que tem azar. Isso é verificável? Você vive achando que não é amado. Isso é verificável? Você vive achando que o universo conspira contra você. Isso é verificável? Bom, coisas que são verificáveis. Você acordou hoje, isso é verificável? Você está sentado aqui, denota que você tem o mínimo de saúde para locomover-se. Isso é verificável? Mas na sua mente, talvez você ache o quê? Deus ama a todos, só não ama a mim.
Jesus responde a João, e aí sim ele dá uma respostinha curtinha, que é quase no tom do questionamento de João. Verso de número 6. E feliz é aquele que não achar em mim o quê? Ai, ai, hein? Ai, ai, hein? Diz para João o seguinte: uma coisa é o que nós sentimos, outra coisa é o que é real. E fala também para ele que felicidade só existe em quem olha para mim e não consegue achar tropeço. Jesus responde com o que é real e ainda reordena os pensamentos de João, porque ele responde: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de... E João ia achar esse motivo como, se ele estava preso? Em outras palavras, João, mantém focado no projeto. Foca naquilo que é o projeto. Para 2023, cada um de nós tem vários planos e vários sonhos. Se possível, quero anexar aos seus planos, sonhos e projetos um texto que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 51, versos 10 e 11. Salmo de número 51, versos 10 e 11. Se você quer trabalhar com o que é real e você quer fazer uma leitura da realidade e não se deixar levar por sensações que acabam estragando tudo o que você mesmo plantou, olha o que diz esses dois versículos. Salmo 51, versos 10 e 11. Acharam? Todos encontraram? Leiamos. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu... O salmista pede para o Senhor criar nele um coração o quê? Quer uma dica para 2024? Elimina um monte de tralha que tem no teu coração que não te leva a lugar nenhum. Tira esses troços fora. Uma baixa autoestima. Você se olha no espelho, sequer acha-se bonito. Sequer acha-se bonita. Quem plantou no teu coração essa mentira que você é feio ou que você é feia e tu acreditou? Se bobear, alguém que já até morreu. O morto já não está mais nem aí para isso, mas você vive a cartilha do defunto, que tu é feio, que tu é feia, que tu é burro, que tu é burra, que na tua vida você não deu para nada, você não é ninguém, que você não conseguiu o destaque que você achava, que você casou errado, que você, os seus filhos são isso, os seus netos são aquilo. Isso não é real. Não é real. E você vive e materializa essa mentira. Porque no pensamento consciente, o que nós pensamos? Se eu sou feio, para que eu vou me cuidar, né? E aí você é uma pessoa linda, maravilhosa, formidável, um cara de bem, um homem de respeito, vive esculachado. Porque alguém botou na tua cabeça que tu é feio. E o pior do que alguém falar isso é tu acreditar numa mentira dessa. É uma coisa que nem o diabo fala para você. O diabo vai trabalhar no outro polo. Você é a pessoa mais bonita do mundo, você não merece só o que você tem. Você lindo desse jeito merece muito mais. Esse é o diabo. Mas o homem carnal, ou a mulher, vamos chamar assim, invejosa, o que ela vai dizer? Você não é bonita, não. Você é feio.
E você acreditou nisso. Elimina, meu irmão, minha irmã, um monte de coisa que não presta. Você já parou para contar quanto tempo você investe vendo porcaria? Querendo saber da vida dos outros enlatado americano, canadense de 5, 10 anos atrás? E tu fica ali. Não cresce intelectualmente. Se perguntar sobre 10 grandes pensadores da humanidade, talvez chute uns 4, 5, mas se perguntar quantos livros esse ano leu sobre essas pessoas, talvez bulhufas. Não evolui, não progride. Os grandes pensadores da humanidade foram considerados grandes por quê? E talvez você diga, eu li muito sobre. Esse é o problema. Você não lê a obra da pessoa, você lê um livro que fala sobre a vida da pessoa. É muito difícil. Evolua. Quantos programas de televisão, quantas séries de Netflix, Amazon Prime, te ensina nada. E uma outra coisa que eu disse muito em 2023, quando você assiste esses programas com seus filhos, o problema não são os programas, o problema são os comerciais. Porque os comerciais, meu amigo, fazem uma lavagem cerebral nos teus filhos. Dizem que trocar de sexo tá bom. Dizem que orientação de gênero é uma coisa que a gente tem que ver qual é. E se você sente-se ofendido com essa palavra, eu lhe pergunto, o que você espera de uma igreja presbiteriana do Brasil? O que você espera de uma igreja cuja Bíblia é a única regra de fé e de prática? Você quer que a gente rasgue texto aqui? Faça pseudagem e malabarismo para agradar a grande mídia? Não faremos. Mas seus filhos ficam sentados na sala, desde pequenos, vendo esses comerciais. Quantos livros você leu com seu filho, sua filha, antes de dormir? Da Bíblia. Que você diga, ó, com meus filhos, zerei Salmos, zerei Provérbios, zerei Eclesiastes, zerei Isaías. Quantos? Agora, quantos desses programas que falam sobre a vida alheia, que são de 3, 4, 5, 10 anos atrás, você assiste? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você quer um coração puro? Remove essas tralhas, amigo. Bota na tua cabeça, você é bonito, você é bonita, e você não merece ver tanta desgraceira. E cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui, meu amigo, é o dia todo botando um monte de coisa que não presta dentro do teu olho, dentro da tua cabeça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Interessante. Coração puro, Deus tem que fazer o quê? Deus tem que fazer o quê? E espírito inabalável, Deus tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Renovar. Houve um tempo que você era corajoso. Houve um tempo que o seu espírito era estável. Houve um tempo que os problemas emergiam e você dizia o quê? Eu não quero conversar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso amanhã. Ou então você sentia no coração alguma coisa e você dizia para o coração, não vamos tratar disso agora não. Quando a coisa ocorrer, nós saberemos como lidar. Mas aí ao longo da vida, talvez você tenha apanhado tanto, tenham te agredido tanto de maneira moral, verbal, etc. e tal,
E você começou a achar que realmente você não era competente, você não era legal, você não é uma pessoa interessante. Você começou a achar isso. E hoje você se encontra com um espírito profundamente ansioso e agitado. Um espírito que, se dependendo da notícia, você diz: meu Deus, daqui a pouco é na minha rua, daqui a pouco é na minha casa, daqui a pouco são meus filhos, daqui a pouco é comigo. Um coração puro Deus cria, mas um espírito estável ou inabalável Deus renova. Por quê? Tu já nasceu com ele. Simples. Por que que o ímpio bate no peito em tantas coisas, arrisca, empreende, dá certo? E os crentes gastam horas e horas em oração. E por que que sabemos que gastam horas e horas? Porque a Bíblia diz que a oração deve ser feita em ser, mas o crente fala. Steve Jobs, quantas orações ele fez para desenvolver a Apple? Quantas orações ele fez para criar o iPhone? Quantos círculos de oração Bill Gates participou para inventar o Windows 3.11? Espírito estável. Eu quero, eu vou conseguir. Depende de mim. E o que não depender de mim, a vida se encarrega. Nós, cristãos, espírito estável, depende de mim. E aquilo que não depender de mim, Deus é minha testemunha que o meu objetivo sempre foi o melhor. Fica nas mãos de Deus o que é de Deus, mas o que Ele me deu a mão é comigo. Espírito estável. E a Bíblia diz que esse espírito em nós tem que ser renovado. Eu espero, meu irmão e minha irmã, com muita fé no coração, que você comece 2024 cheio de brio, cheio de coragem. Que você comece 2024 dizendo o quê? Esse é o ano que eu vou arrebentar, esse é o ano que eu vou fazer acontecer, esse é o ano que eu vou empreender, esse é o ano que eu vou batalhar, esse ano eu vou falar, esse ano eu vou ouvir, esse ano eu vou chorar, esse ano eu vou orar, mas esse ano é o meu ano onde meu espírito ficará estável. Se errei, peço desculpas, se acertei, não quero que ninguém diga, eu estou seguindo o rumo da minha vida. Pede para Deus renovar isso. Porque talvez você não tenha percebido, mas ao longo do tempo tu se acovardou. Ao longo do tempo alguém botou na tua cabeça que para você não dá mais, e tu acreditou. É impressionante como o crente que se diz cheio do Espírito Santo, como ele acredita em mentira, que o pai da mentira é o diabo. Impressionante. O ímpio não tem as escrituras e mete as caras. O crente diz: não, vamos, se for da vontade de Deus. Ah, amigo, já foi. Já foi. Não precisa mais não. Você olha os exemplos do passado. Se lembra da história de Ruth e Noemi? Se lembra dessa história? Sim ou não? Se você lembrar, eu vou para o finalmente. Se você não lembrar, eu conto a história. Lembra da história? Uma jovem, casada, tinha sua sogra. O filho dessa senhora morreu, que era o marido dessa jovem. Ela, como nora, junto com outras noras dessa senhora, as noras foram embora, só ficou essa, Ruth, com essa velhinha. E disse para a idosa, sua sogra, mesmo o filho tendo morrido, o marido dela: vou ficar com a senhora enquanto a senhora viver. E aí surge um homem que é o partidão da época. E Noemi não tem do minha filha, tem que casar com esse homem. Minha filha, esse homem vai mudar a nossa sorte. É esse homem aí, ele é o cabeça de chave aí da parada. Ele é o homem de valor do momento. Ah, mas como é que eu faço? Se lembra o que Noemi falou para Ruth? Minha filha, vamos ajoelhar, vamos orar. Vamos pedir a Deus, para Deus nos dar um sinal do que você tem que fazer. Vamos jejuar, minha filha, que no ruim a gente até emagrece. Vamos pedir a Deus
quem tem que fazer. Vamos lançar sortes, vamos oferecer sacrifício, vamos de longe assistir o Yom Kippur, Yom Kippur. Vamos jogar essa dúvida para Azazel no deserto e vamos ficar com o cordeiro para o sacrifício. Se lembra qual foi a resposta de Noemi? Para Ruth? Minha filha, você quer saber como é que você casa com esse homem? Ah, a vida ensina a gente. Olha o que você vai fazer. Aí você lê a história. Aí você lê a história. E na história, basicamente, quando Boaz acorda, olha para Ruth e diz, é ela. E fim da história. Você precisa trabalhar, precisa sobreviver, precisa criar seus filhos. Mantenha seu espírito estável. Porque o desassossego faz você tirar o foco do que é real. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua... 2024 é um ano onde, pela fé, você estará constantemente na presença de quem? Como você estiver. Achei tão lindo uma irmã, quando aposentou-se, ainda em período de pandemia, mandou um zap, queria passar aí na igreja, queria orar. E da forma como ela escreveu, era claro, ela queria ficar a sós, no ambiente que para ela é o de reverência, com Deus. Abrimos a janela, abrimos as portas, ela chegou no horário que ela havia marcado, entrou aqui, assentou-se, e assim ficou. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. E aí depois conversamos. Mas você veja o que é uma pessoa que tem essa reverência de entender que ela precisa estar com Deus a sós. E o motivo lhe é tão importante que ela veio para cá. Pessoas idosas que fariam de tudo para estar aqui. Pessoas enfermas que fariam de tudo para estar aqui. Mas às vezes nós não estamos aqui porque não nos é importante estar na presença. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo. Meu irmão e minha irmã, que 2024 seja aquele ano onde o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração através da Escritura. Que seja um ano onde para você, de tantos objetivos que você levantou, um deles é ter um coração puro. Um deles é reaver, é renovar o seu espírito estável e inabalável. Um deles é estar sempre na presença do Senhor. Um deles é que o Espírito Santo do Senhor lhe conduza em todas as leituras da Escritura. Foque nisso, porque todas essas coisas são reais, são observáveis, são verificáveis. Pela forma de ser, você vê a pureza em uma pessoa. Até pelos seus erros se denota pureza. Pela forma de ser, você vê se uma pessoa tem um espírito estável. Pela forma de ser, você percebe se a pessoa tem prioridade em querer estar na presença de Deus constantemente. Pelo que você ouve e vê, você entende o fruto do Espírito na vida, no coração daquela pessoa. Isso é real. Quero convidar você que deseja que 2024 seja um ano diferente no sentido de melhor, que você se coloque de pé para nós orarmos.